Práticas de letramento e os campos de atuação na BNCC. Nesse vídeo, você vai ouvir a leitura de excertos da Base Nacional Comum Curricular, selecionados para auxiliar nas discussões do fórum, a formação do leitor para além das habilidades de codificar e decodificar palavras. Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita. Ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e portadores. Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades, de leitura e de escrita, e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos. As atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas por diferentes linguagens: verbal, oral ou visual motora como libras e escrita, corporal, visual, sonora e, contemporaneamente, digital. Por meio dessas práticas, as pessoas interagem consigo mesmas e com os outros, constituindo-se como sujeitos sociais. Nessas interações estão imbricados conhecimentos, atitudes e valores culturais, morais e éticos. Na escola, nos anos iniciais do ensino fundamental, os componentes curriculares tematizam diversas práticas, considerando especialmente aquelas relativas às culturas infantis tradicionais e contemporâneas. Nesse conjunto de práticas, nos 2 primeiros anos desse segmento, o processo de alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. Afinal, aprender a ler e escrever oferece aos estudantes algo novo e surpreendente. Amplia sua possibilidade de construir conhecimentos nos diferentes componentes, por sua inserção na cultura letrada e de participar com maior autonomia e protagonismo na vida social. Os conhecimentos sobre os gêneros, sobre os textos, sobre a língua, sobre a norma padrão, sobre as diferentes linguagens, semioses, devem ser mobilizados em favor do desenvolvimento das capacidades de leitura, produção e tratamento das linguagens, que, por sua vez, devem estar a serviço da ampliação das possibilidades de participação em práticas de diferentes esferas, campos de atividades humanas. Leitura no contexto da BNCC é tomada em um estilo mais amplo, dizendo respeito não somente ao texto escrito, mas também a imagens estáticas, foto, pintura, desenho, esquema, gráfico e diagrama, ou em movimento, filmes e vídeos, e ao som, música, que acompanha e cossignifica em muitos gêneros digitais. O tratamento das práticas leitoras compreende dimensões interrelacionadas às práticas de uso e reflexão. No ensino fundamental, anos iniciais, aprofundam-se as experiências com a língua oral e escrita já iniciadas na família e na educação infantil. Assim, no ensino fundamental, anos iniciais, no eixo oralidade, aprofundam-se o conhecimento e o uso da língua oral, as características de interações discursivas e as estratégias de fala e escuta em intercâmbios orais. No eixo análise linguística semiótica, sistematiza-se a alfabetização, particularmente nos 2 primeiros anos, e desenvolve-se ao longo dos 3 anos seguintes, a observação das regularidades e a análise do funcionamento da língua e de outras linguagens e seus efeitos nos discursos. No eixo leitura-escuta, amplia-se o letramento, por meio da progressiva incorporação de estratégias de leitura em textos de nível de complexidade crescente, assim como no eixo produção de textos, pela progressiva incorporação de estratégias de produção de textos de diferentes gêneros textuais.
As diversas práticas letradas em que o aluno já se inseriu na sua vida social mais ampla, assim como na educação infantil, tais como cantar cantigas e recitar parlendas e quadrinhos, ouvir e recontar contos, seguir regras de jogos e receitas, jogar games, relatar experiências e experimentos, serão progressivamente intensificadas e complexificadas na direção de gêneros secundários com textos mais complexos. Preserva-se nesses eventos de letramento, mesmo em situação escolar, sua inserção na vida, como práticas situadas em eventos motivados, embora se preserve também a análise de aspectos desses enunciados orais e escritos que viabilizam a consciência e o aperfeiçoamento de práticas situadas. Como já destacado, os eixos apresentados relacionam-se com práticas de linguagem situadas, e, em função disso, outra categoria organizadora do currículo que se articula com as práticas são os campos de atuação em que essas práticas se realizam. Assim, na BNCC, a organização das práticas de linguagem, leitura de texto, produção de texto, oralidade e análise linguística, semiótica, por campos de atuação, aponta para a importância da contextualização do conhecimento escolar. Para a ideia de que essas práticas derivam de situações da vida social e, ao mesmo tempo, precisam ser situadas em contextos significativos para os estudantes. Campos de atuação considerados nos anos iniciais: campo da vida cotidiana, campo artístico-literário, campo das práticas de estudo e pesquisa e campo da vida pública. A escolha por esses campos, de um conjunto maior, deu-se por entender que eles contemplam dimensões formativas importantes de uso da linguagem na escola e fora dela, e criam condições para uma formação para atuação em atividades do dia a dia. No espaço familiar e escolar, uma formação que contempla a produção do conhecimento e a pesquisa, o exercício da cidadania, que envolve, por exemplo, a condição de se inteirar dos fatos do mundo e opinar sobre eles, de poder propor pautas de discussões e soluções de problemas, como forma de vislumbrar formas de atuação na vida pública. Uma formação estética vinculada à experiência de leitura e à escrita do texto literário e à compreensão e produção de textos artísticos multissemióticos. Os campos de atuação orientam a seleção de gêneros, práticas, atividades e procedimentos em cada um deles. É preciso considerar que os campos de atuação permitem considerar as práticas de linguagem, leitura e produção de textos orais e escritos, que neles têm lugar em uma perspectiva situada, o que significa, nesse contexto, que o conhecimento metalinguístico e semiótico em jogo, conhecimento sobre os gêneros, as configurações textuais e os demais níveis de análise linguística e semiótica, deve poder ser revertido para situações significativas de uso e de análise para uso.